1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora eu vou ler e vocês vão repetindo, ok? Parte por parte. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Agora você vai virar para o irmão que está do seu lado e vai dizer assim para ele: você foi chamado à comunhão com Jesus Cristo. Aí você diz para ele: amém? Aí você responde para o outro: amém. Amém. Irmãos, eu vou pedir a vocês que fiquem assim bem dinâmicos, porque a gente vai abrir a Bíblia algumas vezes. Então, quando o texto está, você já vai naquela corrida mesmo, para poder achar o texto, para a gente não perder muito tempo nessa procura. Eu preciso fazer algumas observações antes de começar propriamente dito ao tema. Obviamente, como o texto está propondo aqui, o texto inicial, nós vamos falar hoje sobre comunhão com Jesus Cristo. Se eu perguntar aqui, quem deseja ter, ou quem tem, ou quem veio aqui, por exemplo, no retiro para buscar comunhão com Jesus Cristo, eu acredito que todo mundo vai levantar a mão. Sim ou não? Isso é uma coisa boa. Mas o nosso temor, que eu digo não só meu, mas da liderança, é que esse pensamento sobre comunhão com Jesus na cabeça de muita gente pode estar equivocado. Porque quando se fala em comunhão, se eu perguntar aqui a boa parte das pessoas, talvez muitos digam assim: para eu ter comunhão com Jesus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que estar nos encontros. É assim ou não é? É ou não é? As pessoas me dizem isso? Todo mundo diz isso. Está errado? Não, isso compõe, faz parte. Mas isso não é o todo. Na verdade, isso é uma pequena parte. Comunhão com Jesus é muito mais do que isso. Mas nós temos uma tendência, todos nós, uma tendência religiosa, é do ser humano decaído. Nós temos uma tendência religiosa de enquadrar comunhão como práticas religiosas. Por exemplo, certamente tem pessoas, eu digo isso não chutando, mas porque a gente vê no dia a dia, que ela ora, lê a Bíblia, vai para os encontros, e para ela está tudo beleza. Já cumpri. E acha que está bem com Deus só porque fez isso. E minha proposta hoje, em tratar esse tema sobre comunhão, olha como ficou um silêncio. Coisa boa. Minha proposta de falar sobre comunhão é mostrar para vocês dois aspectos. O primeiro, de coisas que normalmente não são faladas sobre comunhão. E segundo, para falar de coisas que talvez você tenha ouvido, mas se passou esquecido. Com isso, eu também já quero adiantar e dizer para vocês que eu não vou falar de tudo sobre o que é comunhão, porque é muito grande. Mas eu vou dar a essência e vou dar exemplos de elementos que a gente pode acrescentar à nossa prática, para que cada um venha de fato ter comunhão com o nosso Senhor Jesus. Amém? Até porque, como diz o texto, nós fomos chamados para isso. Irmãos, isso é a coisa mais importante que a gente precisa entender na vida cristã. Viver com Deus não é fazer rituais. Oração, dobrar o joelho, ou sentar na cama, enfim, como você ora, pode ser um ritual. Parar para ler a Bíblia pode ser um ritual. Você ir para o encontro pode ser um ritual.
servir a Deus é mais do que isso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para mais do que isso. Deus nos chamou para ter uma vida diferente. A proposta de Deus é outra. É algo que envolve mais do que práticas exteriores e momentâneas. Deus quer nos absorver em seu Filho. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre comunhão é o que realmente significa comunhão. Eu vou ler para vocês aqui o que significa no original. E eu acho que só de bate-pronto vocês vão perceber que é mais do que orar, ler a Bíblia, jejuar e coisas desse tipo. Comunhão vem de uma palavra grega chamada koinonia. Olha o significado. A melhor definição do termo koinonia é um relacionamento de companheirismo, onde se tem tudo em comum. Isto é, onde é compartilhado por ambas as partes bens, objetivos, conceitos e até mesmo sentimentos. Pergunta para vocês: comunhão com Jesus é mais do que orar, ler a Bíblia, jejuar e ir para os encontros? Mas quantos de nós vive por essa perspectiva do que foi falado aqui agora? Pouca gente, né? Quase ninguém. Então, eu penso que é muito importante que você preste bastante atenção, porque eu acredito no seu desejo, assim como eu também tenho esse desejo sincero de querer viver essa comunhão com Jesus. Mas é muito importante que a gente saia daqui, desse retiro, ajustando o nosso norte. Ontem foi dito aqui, com a palavra de Bernardes, de que o que foi dito que nos reprovava não era para a gente ficar cabisbaixo. Era para a gente pegar aquilo, olhar e dizer assim: eu tenho que ir por outra direção. E qual é essa outra direção? A outra direção é essa, a direção da comunhão. Seria muito ruim que você saísse daqui entendendo que precisa mudar de direção, e a mudança da sua direção seja você retornar simplesmente a essas práticas que eu disse aqui. Porque se não tomar cuidado, essas práticas podem se tornar, como eu disse, simples rituais. E você não está enquadrado naquilo que é a proposta de Deus. A proposta de Deus, irmãos, é aquilo que a gente aprendeu. Eu não estou falando novidade nenhuma. O propósito de Deus, que é eterno sobre nossas vidas, é de que sejamos filhos semelhantes a Jesus. E semelhante em que aspecto? Em todos os aspectos. Porque se nós formos chamados à comunhão com Jesus, existe um trabalhar de Deus, uma obra de Deus na nossa vida, para que a gente se enquadre em todas as coisas que Ele fez e que Ele é. Então, se eu fui chamado para a comunhão, eu tenho que entender que a minha vida cristã, ela não está baseada em fazer simplesmente algumas coisas. E o objetivo da vida cristã é eu olhar para aquele pelo qual eu fui comprado e buscar entendê-lo, conhecê-lo, para a partir desse conhecimento eu poder fazer tudo o que Ele fez e ser tudo aquilo que Ele é. Seja na forma de pensar, seja na forma de sentir, seja na forma de olhar a vida, seja até na forma de orar e de ler a Bíblia. Jesus lia a Bíblia dele era o Antigo Testamento. Lia. Alguém já se perguntou como Jesus lia a Bíblia dele? Todo mundo sabe que Jesus lia. Mas como era que era o olhar de Jesus para a Bíblia dele? Jesus orava. Não orava? Todo mundo sabe que Jesus orava. E como é que era essa oração? Por que Deus se agradou tanto da vida de Jesus? Porque Deus encheu a boca, por assim dizer, falando: tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. É porque Jesus não fazia igual aos outros. Tinham pessoas que oravam antes? Sim. Tinham pessoas que jejuavam antes? Sim. Tinham pessoas que faziam uma série de coisas? Mas não igual a Jesus.
E se nós somos chamados para ter comunhão com esse Jesus, ou seja, compartilhar com Ele nossa vida, nossos sentimentos, nossos conceitos, se nós somos chamados para ser um nele, então nós precisamos entender para poder ajustar essa rota, seja da nossa mente, seja do nosso coração, das nossas práticas, para poder fazer exatamente como Ele faria no nosso lugar. Amém? Preste atenção numa coisa. Irmãos, tem um texto que eu acho muito interessante, que é o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Esse não precisa abrir. 1 João, capítulo 2, versículo 6. O texto diz assim: todo aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Quem está nele, levanta a mão. Mas o apóstolo João nos chama, ou chama aquele que diz que está nele, como a gente levantou a mão aqui, a andar como ele andou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós fomos batizados em Cristo, nós fomos colocados em Jesus. Mas agora existe uma outra etapa. A etapa não mais de eu ser recebido por Deus, porque em Cristo eu já fui recebido, mas existe uma etapa agora de eu progredir para me aproximar desse Cristo na forma com que Ele andou aqui na terra. É por isso que João disse que aquele que diz que está nele deve andar como Ele andou. Esse é o caminho que nós temos que trilhar. Qualquer um aqui que ande qualquer outro caminho que não seja esse, visando se aproximar daquilo que Jesus fez, na verdade, está sem comunhão com Jesus Cristo. Observe que essa frase é bem forte, porque talvez a gente se enquadre em muita coisa. Será que a reação que eu tenho diante das situações é aquela que Jesus teve? Será que o sentimento que eu tenho em relação a fulano, a ciclano, qualquer pessoa, é um sentimento que é compartilhado com Jesus? Jesus, no meu lugar, teria esse mesmo sentimento? Tem um outro texto que é bem interessante, que o apóstolo Paulo aqui também fala, e esse a gente vai abrir, porque a gente vai analisar ele um pouquinho. É Filipenses, no capítulo 3, versículo 2 em diante. Todo mundo achou? Diga amém. Pronto, vamos lá. A gente vai fazer um exercício de interpretação de texto. Esse texto aqui mostra como Paulo entendia muito bem que ele não foi chamado para ser religioso, para ter algumas práticas religiosas. Até porque, no que diz respeito à prática, ele era perfeito. Porque dentre a geração dele, sobretudo daqueles que eram da mesma idade que ele, não existia ninguém tão zeloso quanto ele. Então, quando se fala em jejum, Paulo jejuou muito. Quando se fala em todas as ordenanças da lei, Paulo fez tudo aquilo. Mas a gente vai ver o que ele vai dizer sobre isso. Versículo 2 em diante. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, não que adoramos a Deus no Espírito. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha que coisa interessante. Ele vai falar aqui que nós, ele citando, não nos confiamos na carne. E a gente vai ver aqui que ele vai atribuir carne a coisas que foram ordenadas pela lei para se fazer para o judeu. Então observe. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia. A circuncisão foi mandada por Deus para ser feita? Sim. Da linhagem de Israel, ele era do povo escolhido de Deus? Sim. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseus. Não sei se vocês sabem, os fariseus eram os mais radicais dos religiosos da época.
ao zelo, ele era tão zeloso por aquilo que Deus tinha estabelecido para o povo, que ele foi perseguidor da igreja, porque ele achava que a igreja estava descumprindo aquilo que Deus tinha determinado na lei. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que a lei mandava fazer, ele fazia. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha que coisa interessante, tudo o que ele praticava, acreditando que era a vontade de Deus pela lei, ele colocou isso como refúgio, considerou isso como refúgio, botou tudo para trás, porque agora ele descobriu qual era a verdadeira vocação, o que era aquilo que realmente Deus o havia chamado, que era para conhecer Jesus Cristo. Mas não só conhecer, versículo 9 diz, e ser achado nele. O que é ser achado nele? Está falando aqui somente de ser batizado? Não. Aqui está falando de ele estar tão entranhado em Jesus que se alguém de repente olhasse para ele, não saberia se estava vendo Paulo ou se estava vendo Jesus. Isso não é exagero, irmãos. Paulo entendia isso tão bem que a Bíblia fala lá em Atos que Paulo e Silas foram para Antioquia e ficaram lá durante 1 ano. E eles ensinaram durante 1 ano aqueles irmãos recém-convertidos a serem iguais a Jesus. E a Bíblia diz em Atos que pela primeira vez lá em Antioquia foi que os discípulos começaram a ser chamados de cristãos. Você sabe o que significa a palavra cristãos? Pequenos cristos. Aqueles irmãos entenderam tão forte o ensino de Paulo, que dizia que eles foram chamados para ter comunhão com Jesus Cristo, que eles tomaram isso a sério e buscaram viver isso de verdade, a ponto de as pessoas olharem e dizerem assim, ó, esses discípulos são pequenos Jesus, né? Jesus no plural é Jesus, né? Pequenos cristos. Olha que coisa interessante. Vamos continuar a leitura. E ser achado nele, versículo 9, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quando a Bíblia fala sobre justiça, a Bíblia fala sobre forma de proceder. Então, quando ele diz aqui que agora ele está buscando, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e não a que é baseada na lei, ele está dizendo que a partir daquele momento ele estava vivendo uma vida não conforme o que a lei dizia, o que aquelas regras diziam, mas sim conforme aquilo que o próprio Deus estabeleceu, que era uma vida olhando para Jesus e seguindo e fazendo tudo aquilo que Jesus fez. Versículo 10. O desejo dele era de ser tão um com Jesus, que isso não foi somente uma coisa de pensamento, mas ele queria, inclusive, versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Ele queria estar tão em comunhão com Jesus, que até aquele poder que manifestou na vida de Jesus e ressuscitou ele dos mortos, ele queria sentir também. E a comunhão dos seus sofrimentos. Olha que coisa interessante. Paulo entendia tanto que ele foi chamado para ser como Jesus, que ele queria inclusive sentir os sofrimentos que Jesus sentiu, porque ele acreditava que se o sofrimento fazia parte daquela vida de Jesus que agradou ao Pai, então ele deveria sentir essas coisas também. Tão diferente da nossa sociedade hoje, né, que busca evitar o sofrimento. Paulo fez o contrário.
Porque se Jesus sofreu, para ele era uma alegria sofrer como Jesus sofreu. Ainda no 10, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele coloca um alvo assim bem difícil, né? Vou usar as mesmas palavras de Bernardes ontem. Isso aqui não é para desanimar ninguém. Até porque ele olhava para ele e via que ele não tinha alcançado todas essas coisas. E é o que ele vai dizer aqui. Mas ele dá a dica de como é que deveria seguir diante de ele olhar para si e perceber que ainda não estava do jeito que deveria estar. Então ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vou até repetir essa parte aqui. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Eu queria que você virasse para o irmão do seu lado aí e dissesse assim para ele: meu irmão. Se for irmão, você sabe, né? Diz irmão, né? Meu irmão, prossiga para conquistar aquilo o que também você foi conquistado. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Parou. Aqui é a hora que ele olha e diz assim: rapaz, não estou do jeito que Deus quer, mas uma coisa eu faço, e essa coisa cada um aqui tem que fazer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Errei até hoje, me atrapalhei, não estava em comunhão com Jesus, parou aí. Vou ficar naquele processo de depressão espiritual, me lamentando, cheio de justiça própria? Não. Deus, Ele tem interesse que você mude. E Deus é bom. E Deus é gracioso. Então Deus está disposto a te perdoar. Até porque Ele mandou o Filho dele na cruz para pagar pelos seus pecados. Todos os seus pecados. Não foi só os que vocês cometeram antes de ter se convertido, até depois. Então Ele te perdoa, mas Ele quer que você agora olhe para frente. Pare de se lamentar pelo que passou. Se até hoje sua vida não foi do jeito que deveria ser, pronto, peça perdão, se arrependa e agora siga na direção correta de ter comunhão com Jesus Cristo. Vamos terminar a leitura, né? 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Sabe qual é a soberana vocação de Deus? É aquilo que Ele nos chamou, quer ser igual a Jesus. Então ele seguia para esse alvo, acreditando, tendo fé de que Deus ia ajudá-lo a chegar aonde ele deveria chegar, que era a imagem e semelhança de Jesus. É por isso que nós não podemos deixar de crer que Deus é soberano e poderoso para mudar qualquer situação que a gente está enfrentando, por maior que seja a debilidade. Porque Deus está tão comprometido com isso que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo entendia isso de tal forma que ele disse que aquele que começou a boa obra, ele iria completar até o dia de Cristo Jesus. O interessante desse texto é que ele diz assim: ó, estou absolutamente certo. Sabe o que isso significa? Dúvida zero. Então a gente não pode duvidar, porque se há coisas que são impossíveis para nós, para Deus nada é impossível. E Deus é poderoso para mudar as nossas disposições, mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos conceitos, para nos fazer a imagem e semelhança dele. Amém?